Boa noite a todos, bem-vindo a mais uma Assembleia Municipal do Orçamento. Meu nome é Isabelle Duran, sou secretária municipal de Planejamento de Vila Velha e hoje estou acompanhada de Aline Neves, nossa coordenadora de informações municipais. Hoje nós vamos apresentar a nossa proposta do Plano Plurianual para o ciclo de 2026 a 2029, o nosso PPA. É importante ressaltar que o PPA ele é uma obrigatoriedade constitucional. É um programa de governo onde estão inseridas todas as diretrizes e objetivos estratégicos, bem como metas, ações e indicadores para o seu controle. Vamos começar a nossa apresentação falando um pouquinho para vocês a respeito dos tópicos aos quais nós vamos apresentar. Nós vamos falar um pouquinho sobre as diretrizes e premissas do PPA, sobre a participação social e intersetorial. Vamos apresentar os resultados da construção técnica, faremos algumas considerações e apresentaremos quais são os próximos passos daqui por diante. Quando a gente dá início à elaboração do PPA, a gente primeiro precisa pensar com o que a gente precisa estar alinhado. Nesse caso, a gente busca informações do plano de governo, planos municipais, buscamos também informações dentro do Plano de Desenvolvimento Vila Velha 500 anos, que foi aprovado no início deste ano de 2025. Também buscamos estar alinhados com todas as nossas metas fiscais e orçamentárias da LDO e também buscamos alinhamento com todas as propostas que foram feitas através de participação popular. Além de tudo, estamos também alinhados com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. E quando a gente busca todas essas informações em todos esses planos, nos resultados da participação popular, a gente pensa em que a gente precisa manter o nosso foco, né? Então nós chegamos ao resultado de que precisamos manter o foco na inovação, na equidade e inclusão, transparência e governança, desenvolvimento sustentável, gestão participativa, e quando a gente fala da gestão participativa, a gente fala tanto a intersetorial, ou seja, com a participação de todas as secretarias que compõem a nossa prefeitura, mas principalmente com a participação da população de Vila Velha. Também pensamos na otimização de recursos e sempre com foco no bem-estar social da nossa população. E aí quando sentamos para elaborar, a gente pensa qual vai ser o nosso objetivo, né? Nós concluímos que para esse PPA do ciclo 2026-2029, a gente precisa promover o desenvolvimento sustentável, inovador e inclusivo de Vila Velha, garantindo uma cidade mais conectada, resiliente e eficiente, por meio de investimentos estratégicos em infraestrutura, mobilidade, tecnologia, governança e qualidade de vida para toda a população. Aí a gente entra nas etapas da elaboração, né? A elaboração desse PPA, ele levou 7 meses. Ele começou a ser construído em janeiro e a gente finalizou todas as reuniões de conclusão no mês de julho de 2025. E todas essas etapas que eu vou apresentar, a gente resumiu em 5 etapas aqui, elas aconteceram de forma concomitante, ou seja, de forma paralela. Em relação, por exemplo, ao planejamento e mobilização, o planejamento e mobilização, ele levou de janeiro a maio deste ano. Durante esse planejamento e mobilização, o que a gente fez? A gente estabeleceu diretrizes e objetivos estratégicos, estabelecemos também qual a equipe de trabalho que ia participar da construção desse PPA e construímos um cronograma de início, meio e fim para a apresentação dos resultados. Durante os meses de abril a julho, nós fizemos várias reuniões, diversas reuniões com todos os pontos focais de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Vila Velha. E aí aproveitamos para quê? Para a formulação dos objetivos estratégicos e também aproveitamos o momento para fazer treinamentos a respeito do Plano Plurianual, gerenciamento de projetos e sistema de planejamento. Por que sistema de planejamento? Porque todas essas informações de todos os programas, elas são inseridas dentro de um sistema aos quais a gente consegue fazer o monitoramento da execução e do atingimento ou não de determinada meta. Com isso, a gente vai fazendo controle, buscando informações do porquê que aquela determinada meta está demorando um pouco mais a ser atingida ou não. Enfim, onde a gente consegue ver de maneira ampla toda a execução das nossas ações. De fevereiro a julho, e aí a gente entra na consulta pública e participação social, nós disponibilizamos um link no site da Prefeitura Municipal de Vila Velha, em que todos os munícipes, toda a população que quis participar, pôde entrar
e dá as suas sugestões, tanto para o PPA quanto para a LOA 2026. A SEMPLA também assessorou o Conselho Comunitário de Vila Velha na elaboração do orçamento participativo, através da construção de uma metodologia, aprovação de regimento interno, assessoramento durante as assembleias regionais e disponibilizamos também um link para a votação online da participação da população de todas as 5 regiões e zona rural do município de Vila Velha, para que o munícipe pudesse votar naquela proposta que ele achasse mais importante para a sua região. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho desses resultados. Durante o mês de maio, com as reuniões junto a todas as outras secretarias, a gente conseguiu definir tanto os programas quanto os seus objetivos. E de fevereiro a julho, fizemos toda a previsão de receitas e projeção de orçamento, até porque, para que a gente consiga executar todas as ações e atingir as metas, a gente precisa ter recurso orçamentário e financeiro para a implementação dos mesmos, distribuição das cotas orçamentárias, fizemos a definição das ações, metas físicas e metas financeiras, junto com as secretarias, assim como fizemos toda a sistematização das propostas, definição de programas, objetivos, metas e indicadores, tudo nesse sistema que eu mencionei para vocês anteriormente, no sistema de planejamento web. E aí, falando um pouquinho sobre a participação social. A consulta pública relacionada ao PPA, no total, nós tivemos 705 participantes. É bom lembrar que essa consulta pública ela ficou disponibilizada de fevereiro a junho deste ano. Até o final de junho deste ano, ficou disponibilizado um link no site da Prefeitura em que a população poderia contribuir ali com todas as suas sugestões, enviar dúvidas, enfim. Foram 84 bairros ouvidos nas 5 regiões administrativas, incluindo a zona rural. Foram quase 25 mil escolhas para as propostas do plano de governo e as mais escolhidas foram concluir obras em andamento, ampliação de pavimentação em vias públicas, ampliar a oferta de consultas, exames e procedimentos especializados, ampliar a coleta seletiva e reestruturar a limpeza urbana e ampliar a patrulha comunitária nos bairros. Foi um total de 541 sugestões livres. Em relação ao orçamento participativo, este ano de 2025, nós batemos recordes de participação. Foram quase 4 mil participantes, quase 4 mil votantes online. Todas as 5 regiões administrativas e a zona rural participaram. E, ao final, as mais votadas foram a ampliação da Almeida Arnaldo Borgo, no bairro de Praia das Gaivotas, a ampliação e reestruturação da Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Colorado, drenagem e pavimentação das ruas Américo Bernardes e Capitão Vieira de Melo, construção de nova creche na Grande Cobilândia, implantação de novo CRAS no Grande Jucu e reforma e adaptação da UMF Reverendo Valdomiro Martins Ferreira. Então, os senhores podem ver que foi um período longo, foi de fevereiro até o final do mês de junho que a população pôde participar e foi uma grande participação, nós ficamos muito satisfeitos com isso e vocês, público, população, puderam participar efetivamente da construção do nosso PPA. Em relação à participação intersetorial, o que é a participação intersetorial? Como eu já mencionei anteriormente, é a participação de pontos focais de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de Vila Velha. A SEMPLA, ela lidera esse trabalho, mas ela não faz esse trabalho sozinha. Então, durante todo esse período de janeiro a julho, nós fizemos diversas reuniões com os pontos focais. A gente primou pela participação de pelo menos 2 pontos focais por secretaria, fizemos toda a leitura, a análise das propostas, fizemos sugestões de diretrizes estratégicas, também propusemos alterações de ações e metas físicas. O que são as metas físicas? É o produto que vai ser entregue, assim como fizemos propostas também de redução do quantitativo de programas. Por quê? O que importa mais é que a gente entregue programas com qualidade. Não adianta nós termos diversos programas e não conseguirmos entregá-los com qualidade. Então, a gente prima pela qualidade, não pela quantidade. E depois de todo esse trabalho, a gente tem alguns resultados a serem apresentados para os senhores e senhoras, que eu convido a nossa coordenadora de informações municipais, Aline Neves, para poder apresentar nesse momento. Boa noite.
Dando sequência à apresentação da secretária Isabelle, passamos aos resultados de toda a construção da elaboração da proposta do Plano Plurianual, o PPA do ciclo 26-29. Bom, por meio de toda essa construção do planejamento estratégico, baseado em todas as reuniões junto ao corpo técnico da prefeitura, baseado no plano de governo e todos os planos e todo o material que nós utilizamos para utilizar como referência, chegamos a uma divisão ou classificação do nosso PPA da seguinte forma. Dividimos o plano em 4 eixos estratégicos: o econômico, o social, o sustentável e o de governança, em que esses eixos nada mais são do que grandes áreas temáticas onde as ações que estão sendo propostas serão classificadas. Chegamos a 5 diretrizes estratégicas, denominadas Vila Velha Conectada, o Vila Velha Sustentável e Resiliente, o Vila com Qualidade de Vida, o Vila das Oportunidades e o Vila Velha Seguro Cidadã. O pensamento nessas diretrizes foi tratar ações e programas que sejam mais multissetoriais. Então, quando eu olho para o Vila Velha Conectada, o que eu estou pensando? Eu penso na modernização da infraestrutura urbana do município. Eu penso na mobilidade inteligente e na prestação de serviços como um todo. Quando eu olho para o Vila Velha Sustentável e Resiliente, eu penso no desenvolvimento ambientalmente responsável, na preservação dos recursos e no saneamento eficiente. O Vila com Qualidade de Vida é a expansão e a melhoria dos serviços da saúde, da educação, da cultura, do esporte e do lazer. O Vila das Oportunidades é a aceleração do crescimento econômico sustentável no município. E o Vila Velha Seguro Cidadã, que é o fortalecimento da segurança pública, com uma inclusão social e participação comunitária. Cada uma dessas diretrizes foi pensada em focar uma forma que o município cresça, seja integrado, seja sustentável, que sua população tenha uma qualidade de vida, que seja um município das oportunidades e que a sua população participe e se sinta segura. Ao todo, todas essas 5 diretrizes geraram 23 objetivos estratégicos, todos eles alinhados com o plano de governo. Conforme essa separação dos 5 diretrizes estratégicas, nós chegamos a 29 programas, sendo que desses, 20 são finalísticos. Aqui nós temos todos os 20 programas finalísticos. Dentro do Vila Velha Conectada, eu tenho as secretarias que geram tanto a questão da administração, a questão da gestão urbana, a questão de conexão no município, seja ela física, seja ela tecnológica. Dentro do Vila Velha Sustentável e Resiliente, eu tenho programas voltados ao meio ambiente, à limpeza urbana, aquilo que o município tanto tem feito ao longo dos últimos anos. O Vila das Oportunidades, eu tenho o turismo, que é o nosso olhar para o turismo mais inteligente para dentro de Vila Velha. O Vila com Qualidade de Vida, eu tenho a saúde, eu tenho a educação, tudo aquilo que nós queremos que a população tenha. Ela tenha mais saúde, ela tenha uma educação que seja positiva, que ela tenha uma cultura viva nas suas localidades, que Vila Velha se torne a cidade do esporte e que seja tudo inclusivo, olhando para o Vila Velha mais social. E dentro do Vila Velha Segura e Cidadã, nós temos a segurança voltada para um município inclusivo, que é o Vila Velha por Elas, um município que olhe para todos e que ele seja transparente, que ele consiga traduzir tudo o que ele está produzindo para a sua população. E esses programas foram estruturados com objetivos claros, com indicadores e metas, sendo elas previstas ao longo do ciclo 26-29, com produtos e público-alvo bem definido. Todos esses programas foram pensados com transversalidades, sendo que as principais são foco na primeira infância, na digitalização dos serviços e no desenvolvimento econômico local. Nós pensamos em ferramentas de gestão que estão sendo empregadas, que nós somos nossos sistemas web, ao qual todos os nossos programas eles são integrados. A gente consegue monitorá-los via web.
acompanhamento financeiro, acompanhamento dos indicadores, todas as realizações. E foi feito também matriz de indicadores, para a gente avaliar os impactos das nossas políticas por meio dos indicadores. Ao total, baseado na construção do todo o plano, nós optamos e chegamos à conclusão de que 4 áreas são prioritárias para o nosso plano: saúde, educação, assistência social e segurança. E baseado nisso, nós demos um olhar dentro do nosso orçamento. Quais ações orçamentárias para cada programa desse seria o olhar nosso? Se eu olho para dentro da saúde em primeiro lugar, que é o programa da Secretaria de Saúde, as ações orçamentárias, onde eu posso olhar o programa prioritário, as opções mais votadas da consulta pública e o que veio mais votado do orçamento participativo, eu olho dentro da ampliação e adequação da infraestrutura física dos equipamentos da rede municipal de saúde, ou seja, construção dos equipamentos ou ampliação das unidades de saúde. Também olho para ampliação e fortalecimento da atenção primária, que também pode ser voltado para a construção, mas a ampliação da oferta de serviços. Dentro da educação que transforma, que o próprio nome já diz, que é da área de educação. Eu tenho a Escola Taon, que ele é voltado para melhorias tecnológicas dentro da educação, desenvolvimento de aplicativos, onde os pais, os professores podem monitorar os seus alunos e os pais de casa podem acompanhar a nota do aluno, a frequência do aluno e ter uma interlocução junto com a educação para saber acompanhar o seu filho. O fortalecimento da gestão das atividades educacionais e também a construção ou ampliação das unidades da rede municipal de educação. Dentro da assistência social, nós temos o programa O Vila Velha Mais Social, em que, da mesma forma, observando os programas prioritários, a consulta pública e o orçamento participativo, nosso olhar dentro do nosso plano plurianual vai ser mais para essas 3 ações: a construção de unidades de proteção básica, o bloco de proteção social especial de média e alta complexidade e a aquisição, construção e ampliação da infraestrutura física da assistência social. E dentro do último programa prioritário, que é o Segurança para Todos, nosso olhar é dentro da ação qualificação logística e operacional para as ações de segurança e trânsito, que é onde as ações da Guarda Municipal do município serão executadas. Baseados nos programas, na definição das ações, das metas, baseados na construção do planejamento estratégico e olhando novamente para as 4 áreas prioritárias, nós temos o seguinte escopo de projetos prioritários dentro do planejamento estratégico. Na área da saúde, o projeto estratégico Vila Velha Mais Saúde, estruturação da rede de atenção. Na educação, o próprio Escola Taon. A assistência social, eu tenho 2 projetos. Um é a estruturação da rede assistencial, que é a ampliação da rede como um todo, e a implantação do banco de alimentos. E dentro da defesa social e trânsito, nós temos a construção do Plano Municipal de Defesa Social. Lembrando aqui que todos esses projetos, que na verdade são 8 para o planejamento estratégico, e aqui eu estou apresentando 5 que estão associados aos programas prioritários ou às áreas prioritárias, todos eles já estão em andamento nesse ciclo de 2025. No caso da implantação do banco de alimentos, ele já tem área. A escola está na etapa de licitação na empresa que vai construir todo o sistema. O Plano Municipal de Segurança também está sendo alinhado à minuta do plano municipal. Então, todos esses projetos, apesar de estamos apresentando ele agora, eles já estão em andamento no município desde o início do ano. E todos eles, como a secretária falou, são alinhados com objetivos do desenvolvimento sustentável. Ao todo, nós temos 18 objetivos, eram 17, e passou a ter o 18º, que é a igualdade étnico-racial. E aqui a gente consegue acompanhar, dentro de cada ODS, resumidamente, quantas ações nós temos associadas a ele. Ao todo, voltado para paz, justiça e instituições eficazes, nós temos 144 ações. Esse aqui é o nosso foco principal, porque a gente está querendo ser um município transparente, a gente está querendo ser um município que
tenha participação social e seja eficiente naquilo que está produzindo. A respeito das metas financeiras, como a secretária disse, nós temos um norte. Nosso balizador orçamentário são a Lei de Diretriz Orçamentária, que todo ano, no mês de maio, nós encaminhamos à Câmara para análise. Foi feita a projeção da receita de 26 a 2029, sendo que 26, o balizador dele é a LDO 2026. E todo ano tem sua LDO específica em que essa receita ela é reavaliada. E nós temos aqui um gráfico sucinto mostrando nossa evolução da receita prevista com a despesa efetivamente que foi paga pelo município. Para 2026, estamos projetando uma receita de 2.367, ou seja, nossa despesa prevista não deverá, a princípio, ultrapassar 2.367. E como nós iremos monitorar todo o plano plurianual? Por meio de indicadores. Ao todo, nós temos 140 indicadores associados aos programas, em que todos eles foram vinculados às ODS. Aqui eu dou exemplo de alguns para as áreas prioritárias. No caso da saúde, em primeiro lugar, eu vou olhar para a despesa com saúde por habitante, que ao longo dos anos, a nossa despesa veio aumentando. O número de procedimentos realizados em atendimentos públicos de saúde na atenção básica. Ou seja, se eu estou cogitando ampliar a quantidade de unidades de saúde, o número de procedimentos também vai aumentar. A taxa de mortalidade infantil. Se eu estou tendo agentes comunitários, se eu estou tendo uma boa educação, se eu estou tendo alguns outros fatores que estão sendo desenvolvidos, essa taxa vai tender o quê? Continuar se reduzindo no município. Número de animais, cães e gatos vacinados, que apesar de ser uma pauta de cães e gatos ser da pasta de meio ambiente por meio do bem-estar animal, a vacinação no município é executada pela Secretaria de Saúde. Então, isso eu estou também olhando para a vigilância epidemiológica. E eu tenho percentual de pessoas adultas, portadoras de obesidade, que também é um foco no município, por meio das atividades de esporte e lazer, acompanhar, monitorar esse indicador junto à Secretaria de Saúde. Dentro da educação, nós temos a despesa com educação por aluno, o resultado médio do SAEB, no caso, olhando para o ensino fundamental, o percentual de matrículas de estudantes com deficiência com atendimento educacional especializado e o percentual de leitores do ensino fundamental que são do 2º ou do 5º ano. Vila Velha mais social, eu tenho total de famílias cadastradas no cadastro único, número de indivíduos no serviço de convivência, de fortalecimento de vínculos. E seguranças, eu tenho, segurança para todos, eu tenho o número de ações Bairro Azul realizadas. Ou seja, isso aqui é só um olhar sucinto dentro de todo o escopo de indicadores que nós temos, sendo que alguns indicadores desses não só vai estar associado à saúde. Eu posso ter o mesmo indicador que está vinculado a outros programas, porque algumas atividades são intersetoriais, são multissetoriais. Então, se eu executo uma determinada atividade, dou um determinado olhar, uma determinada política, eu posso impactar várias outras. Por isso que foi feito uma matriz de indicadores, para a gente começar a relacionar quem interfere em quem. Sobre as considerações finais, o plano plurianual foi todo construído de forma a minimizar problemas diagnosticados ao longo do último exercício. Ou seja, a gente está focando em resultados. A gente tem um destaque para a integração entre planejamento, orçamento e a gestão das políticas públicas. Nós temos o engajamento da população, que foi visto por meio do orçamento participativo, por meio da consulta pública. Nós temos a inovação na metodologia de indicadores. Hoje, por meio dessa matriz de indicadores, eu consigo acompanhar e monitorar melhor o desenvolvimento das políticas públicas e saber quem está interferindo em quem. E o compromisso com metas reais e monitoráveis. Quando pensou-se em cada ação orçamentária, o que seria entregue, o produto, foi bem meticuloso
a gente definir isso com as secretarias, para a gente não pensar. Nós gostaríamos muito de poder realizar mais do que a gente gostaria. Contudo, a gente tem os intercalços associados a isso. Então, pensamos, pé no chão, é execuível, vamos trabalhar dessa forma. E monitorável, ou seja, toda a população vai conseguir visualizar que aquela meta realmente, aquele produto foi realmente entregue. Agora eu devolvo a palavra à secretária Isabelle, que ela vai concluir a nossa apresentação do Plano Plurianual. Por último, vamos apresentar os próximos passos daqui para frente. Então, após todos os trâmites internos, né, a gente precisa passar o nosso PPA através de algumas secretarias para poder ter a sua análise e aprovação. Nós encaminharemos a nossa proposta de PPA para a Câmara Municipal de Vila Velha para análise e aprovação do mesmo. Paralelo a isso, faremos o lançamento das despesas do exercício de 2026, faremos a AMO da Lei Orçamentária Anual, em que a gente vai apresentar a nossa proposta de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2026 e faremos o encaminhamento da PELOA para o exercício de 2026 para a Câmara Municipal de Vila Velha, também para análise e sua aprovação. Estamos encerrando aqui a nossa Assembleia Municipal do Orçamento de hoje. Agradeço a participação de todos, foi muito importante para a construção da nossa proposta de PPA e desejo uma excelente noite.